Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou tratar do grande filósofo Santo Agostinho. Vou tratar de maneira breve sobre sua biografia, sobre sua obra e sua filosofia. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, nasceu no ano de 354 na cidade de Tagaste, atual Argélia. Ele morreu aos 75 anos de idade, no dia 28 de agosto, que é justamente esse dia agora que eu escolhi para gravar o vídeo. E aqui vai uma curiosidade. A igreja celebra o dia do santo não no dia em que ele nasce, mas sim no dia em que ele morre. Aí você pode se perguntar, por que isso? Porque a igreja acredita que é justamente na data de sua morte em que se celebra a passagem para a vida eterna. Então, esse dia é lembrado com muito júbilo, com muita alegria. Aos 19 anos de idade, Agostinho dava aula de retórica. Podemos falar que a vida de Agostinho de Hipona se resume praticamente numa busca profunda da verdade. Ele chegou até a passagem pelo maniqueísmo, mas afirmou que aí não encontrou tanto o que buscava. Após a sua passagem pelo maniqueísmo, ele chegou a se converter para o cristianismo e afirmou que no cristianismo encontrou a verdade que tanto procurava. Agostinho é reconhecido como doutor da igreja por sua notória sabedoria em relação aos conhecimentos teológicos. Ele é aclamado como um grande filósofo, não só no meio religioso cristão, mas ele também é reconhecido, ele tem a sua importância na filosofia secular. Santo Agostinho ele é citado por vários outros filósofos ao longo da história. Podemos citar alguns, por exemplo, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, Bertrand Russell, Wittgenstein e Hannah Arendt. Anselmo e Tomás de Aquino cita Agostinho para apoiar numa questão filosófica em torno da teologia. Bertrand Russell vai citar Agostinho para criticá-lo em relação a uma questão do tempo. Wittgenstein cita Santo Agostinho na obra Investigações Filosóficas para discordar de uma questão ligada à filosofia da linguagem, uma questão que fala sobre espécie de palavra. Já Hannah Arendt vai citar Santo Agostinho na sua tese de doutorado. Estou falando aqui de uma filósofa do século XX, na década de 20. Ela trabalhou o conceito de amor na visão de Santo Agostinho. Vale destacar que, na filosofia, quando um filósofo cita outro ou lembra de outro, nem sempre vai haver concordância. É comum você encontrar na filosofia um filósofo discordando de outro, né? Muitas vezes a filosofia ela é feita desse choque de ideias. Uma ideia aqui, que afirma uma coisa, uma ideia que nega outra coisa, e surge o quê? A dialética, o choque de ideias, que acaba surgindo às vezes um novo pensamento. Isso acontece desde a filosofia antiga. Por exemplo, Heráclito e Parmênides. Eles tinham pensamentos opostos em relação ao ser. Enquanto Heráclito afirmava que o ser era mutável, podia se transformar, Parmênides vai falar o quê? Que o ser é uno, que o ser é imutável, não pode mudar. Podemos citar outro embate, por exemplo, Platão e Aristóteles. Aristóteles era aluno de Platão. Mesmo assim, discordava acerca da teoria das ideias. Enquanto Platão afirmava que o conhecimento estava apenas no mundo inteligível, para Aristóteles, o mundo que a gente vive, a percepção sensível, era capaz de nos fornecer dados para um conhecimento seguro. Note que aqui é um embate de ideias e a filosofia ela se dialoga ou se diverge através dessas questões de choque, beleza? Sem dúvida podemos afirmar que o pensamento de Santo Agostinho influenciou diversos pensadores ao longo da filosofia. Na obra Santo Agostinho, um filósofo adiante do seu tempo, Goethe vai afirmar que muito antes da filosofia de René Descartes, 1000 anos antes, basicamente, já existia a ideia do código com Santo Agostinho. A ideia do código não nasce com René Descartes. Na obra de Agostinho podemos encontrar essa questão interior da pergunta do eu, do duvidar, do ceticismo, da verdade, do erro, do acerto, da existência do homem. Falar de Santo Agostinho é falar de um dos maiores filósofos da filosofia cristã. Ele foi um grande expoente da patrística. Estamos falando de um padre que foi bispo. Apesar da sua filosofia ter um certo teor teológico, a sua filosofia não se restringe a questões religiosas. Podemos encontrar na obra de Santo Agostinho os mais variados assuntos. Por exemplo,
questões sobre ética, música, interpretação sobre a história, filosofia da linguagem, epistemologia, entre outros assuntos. Sobre a quantidade total de obras de Agostinho, eu não consegui achar uma fonte totalmente segura para confirmar. Mas no site da Província Agostiniana, lá afirma que Agostinho escreveu por volta de 113 obras, entre cartas. Mas no site da Província tem apenas 54, 55 títulos de obras de Agostinho. Você pode encontrar mais de uma dezena dessas obras traduzidas para o português com a editora Paulus, que tem uma ótima tradução. Sobre as obras de Agostinho, de modo especial, eu destaco duas obras, Confissões e Cidade de Deus. Aí você pode se perguntar, por qual obra eu devo começar? Caso você queira ter um entendimento mais coerente, mais amplo da filosofia de Agostinho, eu recomendo que você comece por uma obra introdutória. Estou aqui com uma dica. Esse livro aqui vai ajudar bastante, caso você queira entender de maneira mais completa, né? Etienne Gilson, ele é um grande estudioso do pensamento medieval. Ele entende bastante de Agostinho, tá? Caso você não queira gastar muito e queira um livro mais simplificado, tem esse aqui do Marcos Roberto Nunes, 10 lições sobre Santo Agostinho, beleza? Lançado aqui pela editora Vozes, esse aqui e o outro pela Paulus, tá? Caso você não queira começar a ler Agostinho por alguma obra introdutória de algum comentador e já quer começar a ler alguma obra de Agostinho que não seja um dos clássicos que eu citei, que é Confissões e Cidade de Deus, eu sugiro que você comece pelos diálogos filosóficos. Lembrando que Agostinho escreve boa parte de suas obras tipo Platão, né, por meio de diálogos. A primeira obra que eu sugiro é Contra Acadêmicos. Em Contra Acadêmicos, Agostinho vai falar sobre a questão do conhecimento e da felicidade. A outra obra, logo em seguida, eu sugiro ler A Ordem. A terceira obra, eu sugiro A Grandeza da Alma. Ele vai tratar aqui sobre as questões da alma. E a outra obra é O Mestre, De Magistro. Tá? É um grande livro, tá? Esse livro vai falar sobre filosofia da linguagem, um grande livro. Galera, vocês podem encontrar esses 4 livros que eu falei em apenas um único volume, tá? A editora Paulus publicou essa obra. Seguindo ainda a dica dos livros anteriores à leitura do clássico, eu indicaria Solilóquios, que trata sobre a questão do conhecimento, da sabedoria, e o livro Vida Feliz, que fala sobre a felicidade. Logo em seguida também indicaria o livro A Doutrina Cristã, onde Santo Agostinho vai tratar de hermenêutica bíblica. E logo após essa leitura, você vai estar bem embasado, né? Caso você queira aprofundar, eu estou falando, né? Aí você pode partir para Confissões e Cidade de Deus, que aí, tendo lendo esses livros que eu indiquei anteriormente, você já vai mais embasado. Pode ser que você queime o cartucho lendo Confissões e fale, não entendi muita coisa, não gostei. Então eu indico a leitura prévia desses livros, ou pelo menos do livro introdutório, beleza? Galera, essa ideia de não começar a ler o filósofo pelo clássico principal é apenas uma sugestão, tá? Mas eu vou dar aqui um exemplo. Se você for ler o clássico de Platão, A República, direto, sem ter lido nenhuma obra anterior, alguma introdução, você vai ficar um pouco perdido e não vai fazer um proveito da leitura. Porque muita coisa que você vai ler não vai ficar de uma maneira muito clara, bem entendida, né? Livro de filosofia não é um livro fácil, exige muitas vezes uma leitura prévia de outras coisas, tá? E por falar em Platão, vale a pena pontuar que boa parte da obra de Santo Agostinho é embasada onde? No platonismo, tá? Não se sabe ao certo se Agostinho teve contato direto com as obras de Platão, mas Agostinho teve certamente contato com os escritos neoplatônicos, beleza? Podemos dizer que na filosofia agostiniana há uma espécie de fusão entre o pensamento neoplatônico e o pensamento cristão. Agostinho é considerado o maior expoente da patrística. O que foi a patrística? A patrística foi um movimento religioso ligado aos padres do primeiro século que buscava difundir e defender a fé cristã. Para isso, alguns filósofos se validaram de quê? Da filosofia unida ao pensamento cristão. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia certo preconceito acerca da filosofia grego-romana, por essa ser considerada uma filosofia pagã. Mas mesmo assim, alguns pensadores ligados à patrística chegou a utilizar essa questão do pensamento filosófico com o pensamento religioso. Porém,
um dos pensadores mais importantes que destacou nessa união da filosofia com o pensamento religioso foi Santo Agostinho. A partir de Santo Agostinho se intensificou essa relação de fé e de razão, pensamento religioso e pensamento filosófico. Ambos eram utilizados de maneira harmônica para fazer o quê? Uma apologética em torno da fé. Sem dúvida, Santo Agostinho foi um grande filósofo no meio cristão. O seu pensamento influenciou bastante, a filosofia cristã praticamente durante 800 anos. Até aparecer um outro grande filósofo de calibre parecido com Agostinho. Estou falando de quem? Tomás de Aquino. Dessa maneira encontramos dois filósofos cristãos de peso, Tomás de Aquino e Agostinho. De um lado, Agostinho, o maior expoente da filosofia patrística. Do outro lado, Tomás de Aquino, o maior expoente da filosofia escolástica, um movimento posterior à patrística. Entre esses dois grandes pensadores, encontramos uma filosofia por detrás. Tomás de Aquino foi influenciado por Aristóteles. Boa parte da filosofia de São Tomás de Aquino é influenciada pelo aristotelismo. Já em Santo Agostinho encontramos uma filosofia platônica, precisamente falando no neoplatonismo. Tanto Santo Agostinho quanto Tomás de Aquino, ambos filósofos de peso, são bastante utilizados na discussão filosófica acerca da teologia. É até comum encontrar nos dias de hoje, quando há uma discussão filosófica teológica em torno da religião ou do cristianismo ou de Deus, encontrar a citação de Santo Agostinho ou Tomás de Aquino, porque são dois grandes pensadores e contribuíram bastante para esse discurso sobre Deus. Então, pessoal, espero ter ajudado aí vocês aí com esse vídeo. Qualquer dúvida que ficou aí no ar, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder, tranquilo? Em relação à coleção de livros, é essa aqui da Patrística, tá? Você vai encontrar várias obras de Agostinho, tá? Por essa editora aqui, a Paulus. Se não conseguir, pega outra editora, né? O importante é estar fazendo essa leitura que vale a pena sim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se gostou do vídeo, deixa o seu like lá, beleza? E ative o sino para receber novos vídeos. Um grande abraço.